Prefeitura de Belo Horizonte, olha, já temos 12 pré-candidatos para disputar a prefeitura em 2024. E nesse vídeo aqui você vai entender quais são os candidatos e no final eu comento um pouco mais para você entender os detalhes, tá? Vamos a eles. Ana Paula Siqueira está pelo Rede e deve tentar a cadeira. A assistente social Ana Paula foi deputada estadual pela primeira vez em 2018 e reeleita em 2022. Ana tem como prioridade a ampliação do diálogo com a população, a realização de visitas em toda a cidade e a promoção da dignidade das pessoas. Bela Gonçalves. A pré-candidata é cientista política e foi vereadora de Belo Horizonte e atualmente é deputada estadual de Minas Gerais. Ela defende pautas como o direito à moradia, a cidadania e a mobilidade urbana, condições dignas de trabalho e proteção dos direitos humanos. Bruno Engler, uma promessa do PL pela majoritária de Belo Horizonte, viu? O pré-candidato exerce o segundo mandato como deputado estadual por Minas Gerais. Nas eleições de 2022, ele foi o candidato mais votado do estado, com 637 mil votos. Já foi coordenador no movimento Direito a Minas e defende bandeiras como valorização dos agentes de segurança e luta contra a doutrinação nas escolas. Carlos Viana, Podemos. O pré-candidato Carlos Viana é senador por Minas Gerais desde 2017. Em 2022, foi o candidato do PL ao governo do estado e quase levou. Ele perdeu para o Romeu Zema por pouquíssimo, tá? Ele é jornalista e defende a atuação das polícias e soluções para a população em situações de rua e para o transporte coletivo de Belo Horizonte. Duda Salabert, PDT. A pré-candidata já foi vereadora de Belo Horizonte e em 2022 foi eleita a primeira deputada federal trans de Minas Gerais, com 208 mil votos. Professora de literatura e ambientalista, Duda defende a transformação da cidade por meio da educação e a valorização dos docentes. Feldo Noman, PSD. O pré-candidato é atualmente também o prefeito da capital mineira. Ele assumiu gestão municipal em 2022, quando o Alexandre Calil se tornou pré-candidato ao governo de Minas. Bacharel em Ciências Econômicas, já foi secretário estadual da Fazenda entre 2003 e 2007, no primeiro mandato do Aécio Neves. Tem como prioridades o transporte público e o combate a enchentes. Gabriel, MDB. Gabriel é vereador de Belo Horizonte pelo segundo mandato consecutivo e presidente da Câmara Municipal desde 2023. O pré-candidato é jornalista, publicitário e também advogado. Atua em defesa do transporte público e defende como prioritárias as pautas de moradia e saúde. Luísa Barreto, Novo. A pré-candidata é servidora de carreira, graduada em políticas públicas e gestão governamental e também é secretária estadual de planejamento e gestão desde 2021 no governo Romeu Zema, que também é do mesmo partido dela, que é o Novo. Ela quer priorizar a realização de estudos para a nova concessão de transporte público de Belo Horizonte e a atração de investimentos para equipamentos públicos por meio de privatizações. Mauro Tramonte, Republicanos. O pré-candidato e também jornalista assumiu o segundo mandato de deputado estadual de Minas Gerais em 2023. Na Assembleia, atua em defesa dos setores de turismo e gastronomia e no apoio ao esporte e também à cultura. Paulo Brandt, PSB. O pré-candidato é engenheiro e economista. Já foi vice-governador de Minas Gerais na primeira gestão do Romeu Zema e secretário estadual de Cultura no governo do Aécio Neves. O pré-candidato destaca como questões prioritárias a mobilidade urbana, a segurança e a população em situação de rua da cidade. Rogério Correia, PT. O pré-candidato é deputado federal pelo segundo mandato consecutivo e já foi deputado estadual de Minas Gerais por 4 legislaturas, além de vereador de Belo Horizonte também. Ele defende a participação popular na gestão, investimentos em programas sociais e realizações de obras de infraestrutura de saneamento, moradia e mobilidade urbana. Wanderson Rocha, PSTU. O pré-candidato é professor e pedagogo e já foi diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal, Sindirede BH. Ele defende uma alternativa que fortalece a luta dos trabalhadores e a participação popular na definição do orçamento. Desses 12 pré-candidatos que você acabou de ver, poucos deles vão se tornar de fato um candidato oficial. Você sabe por quê? Primeiro, a convenção partidária vai do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto e é na convenção que se apresenta o candidato. Ou seja, desses 12 pré-candidatos, com certeza os que têm menos voto vão incorporar nas campanhas que têm mais corpo. Por exemplo, a Luísa do Novo, na última pesquisa, ela apareceu com 1% de voto. Na pesquisa anterior, ela estava muito melhor, ou seja, ela está em queda. Esses pré-candidatos que geralmente não apresentam uma evolução nas pesquisas, o que é muito comum de acontecer é eles incorporarem em uma campanha que tem mais corpo. Vou dar o exemplo aqui do Carlos Viana do Podemos, que a campanha dele está crescendo muito pela capital mineira. E já existem rumores de que a campanha do Carlos Viana está em contato com a campanha da Luísa para poder formar chapa de vice. E isso é muito comum de acontecer. É por isso que é muito cedo para dizer quem que vai ganhar as eleições pela capital mineira, mas já dá para a gente ter uma noção do cenário. Com base
base nos pré-candidatos, eu tenho 4 nomes que, na minha concepção, vão ganhar um destaque muito grande nessa majoritária pela capital mineira. São eles: Bruno Engler, do PL. Além do apoio que o Bruno já vem recebendo de Jair Messias Bolsonaro, ele também é um cara muito popular na capital mineira e eu penso que a campanha dele vai ganhar cada vez mais corpo. Temos também o Mauro Tramonte, do Republicanos, que subiu muito nas pesquisas e eu penso que é um nome que também é uma promessa. Duda Salabert, do PDT, também subiu muito nas pesquisas, assim como o Carlos Viana, do Podemos, e também o Rogério Correia, do PT. Eu falei 4, mas na verdade são 5 nomes que eu acredito que tem muito potencial para levar a majoritária por Belo Horizonte. Agora, o que precisa ficar claro para você é que a gente ainda está numa pré-campanha, ou seja, muitos pré-candidatos que você viu não vão se tornar de fato um candidato depois da convenção. Por quê? Porque precisa ter apoio, precisa ter arranjo partidário, precisa ter uma coligação boa para dar mais tempo de TV para o candidato, para dar mais fundo partidário para o candidato, para ter uma base de apoio maior para o candidato. Exemplo, Carlos Viana. Vamos dar um exemplo aqui do Carlos, que já me referi a ele por conta da Luísa. Uma campanha incorporando a outra, o que acontece? Todo fundo partidário destinado à Luísa, do Novo, por exemplo, nesse contexto de ela aceitar ser vice do Carlos Viana, todo fundo partidário vai para a campanha do Carlos Viana. E todo o arranjo de apoio com os demais partidos. Porque caso você não saiba, os candidatos a vereador pelo município também contabiliza muito para a majoritária. Só para você ter uma ideia do que eu tô te falando, em Belo Horizonte tem 41 cadeiras disponíveis para vereadores, ou seja, 41 vagas para vereadores. Portanto, em Belo Horizonte, cada partido pode colocar como candidato a vereador 42 candidatos. Então pensa comigo, um pré-candidato a prefeito que consegue um apoio grande em relação a vários partidos, quanto maior a coligação de partido, mais candidatos a vereador essa chapa de pré-candidato a prefeito vai tendo. E obviamente, esses pré-candidatos a vereadores vão passar a pedir voto também para a majoritária. No caso, para o pré-candidato a prefeito da chapa que ele está. Você entende? Então, essa coligação partidária envolvendo vários partidos também tem uma relevância muito grande, sabe? Pensa comigo, você tem 5 ou 6 partidos apoiando uma majoritária. Cada partido pode colocar um candidato a mais do que o número de vagas de cadeira para vereador do município. Só aqui você já tem uma base gigantesca de vereadores que eventualmente vão pedir voto também para a cabeça de chapa da majoritária, que é o candidato a prefeito. Você entende? Então tudo isso pesa também. Tempo de TV é fundamental, fundo partidário para ter mais exposição, para ter mais mídia, para rodar mais tráfego, para comprar mais material gráfico, para ter mais equipe na rua. Então o fundo partidário, o tempo de TV, tem um peso fundamental. Geralmente o vice traz toda essa estrutura. É por isso que eu falo que é tudo muito precoce ainda. É muito cedo para a gente já ter uma noção clara de quem de fato vai levar melhor pela capital mineira. Mas dá para a gente palpitar. Aliás, eu queria pedir aqui o seu palpite. Quem desses pré-candidatos que você acabou de ver aqui, na sua concepção, tem mais vantagem? Ou que você acha que vai ganhar mais destaque nessa campanha? Queria muito que você comentasse aqui para a gente entender como é que está o teu pensamento nesse sentido. Agora, uma coisa é fato, teremos uma bela disputa pela prefeitura de Belo Horizonte agora em 2024. Primeiro, a gente tem os dois extremos aqui. Nós estamos com o PL disputando a capital e também o PT. Como se não bastasse ter PL e PT disputando, a gente tem um cenário que não está nada definido. Olha como é que ficou a primeira pesquisa que foi realizada em dezembro de 2023. Olha o cenário. Bruno Engler, do PL, estava disparadamente em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tinha o Rogério, do PT. Em terceiro, o Mauro. E em quarto, o Carlos Viana. E em quinto, o atual prefeito. Agora, olha como é que está a pesquisa 6 meses depois, que é em junho, momento que eu gravo esse vídeo aqui para você. Olha como é que ficou completamente diferente. O Mauro foi pro topo, com 23%. O Bruno desceu para segundo, com 14%. Seguido de Duda e também Carlos Viana. Além do Rogério e também o Noman. É por isso que eu falo que campanha pela majoritária, principalmente de uma capital como é Belo Horizonte, não tem candidato favorito. Pelo menos não até agora, entendeu? Agora, o seu palpite, a sua opinião, o seu comentário nesse sentido, ele é muito bem-vindo e ele dá um reflexo muito bacana pra gente, sabia? Pra entender como é que tá a visão de um, a visão de outro, e a gente ir fazendo o nosso próprio levantamento até sair as próximas pesquisas e a gente conseguir estar acompanhando. Esse vídeo aqui é um vídeo introdutório para você conhecer os pré-candidatos, entender um pouquinho mais sobre o viés ideológico de cada um, mas uma coisa é fato, depois da convenção é que a gente vai ter de fato os candidatos e é claro que eu vou trazer um vídeo novo para você comentando as candidaturas efetivadas, já com seus vices, com seus tempos de TV e também com seus fundos partidários. Aí é outro rolê, como diz a molecada. Aí eu vou trazer um vídeo novo com certeza falando dos candidatos oficiais pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2024. Portanto, se você não é inscrito, já aproveito para pedir sua inscrição. Se inscrevendo aqui, você garante também o acesso aos próximos vídeos, tá? Minas Gerais é sempre um dilema. Além de ser o maior estado brasileiro em número de municípios, a gente tem uma variedade de pensamento também muito grande. Porque nas últimas eleições presidenciais, o Lula ganhou por muito pouco do Jair Messias Bolsonaro em Minas Gerais. Na contrapartida, o Romeu Zema, do Novo, teve vantagem sobre o Alexandre Calil, que
em tese, o Lula estava apoiando o Calil e o Bolsonaro estava apoiando o Romeu Zema. Tanto é que existe um pedido agora do Jair Bolsonaro para o Romeu Zema passar a apoiar o Engler. Ao mesmo tempo, a gente tem um senador por Minas Gerais, Carlos Viana, também fazendo esse pedido para que o Romeu Zema, através da Luísa, apoie a candidatura Carlos Viana. Até o momento que eu gravo esse vídeo para você, o Romeu Zema ainda não decidiu para qual majoritária que ele vai definir o apoio dele através da Luísa. Agora, repito, uma coisa é fato, a gente vai ter uma das melhores disputas pela capital mineira que já se teve nos últimos anos, porque a gente já tem vários nomes que são muito conhecidos por Minas Gerais, exclusivamente pela capital mineira. Temos o Bruno Engler do PL, que é uma promessa para levar essa majoritária, foi o deputado mais votado pelo estado, mas também temos Carlos Viana do Podemos, que tem muita força no estado, tem muita influência e ele atualmente exerce o cargo de senador. Portanto, tem muito prestígio entre algumas lideranças muito importantes sobre a capital mineira. O Rogério está com o apoio do presidente em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva, que isso também tem um peso muito grande para a campanha. Agora, um nome que me surpreende negativamente é o vice-prefeito, atual prefeito de Belo Horizonte, o Noman. Ele vem da gestão Calil, né, que por 2 mandatos foi prefeito da capital mineira, mas o Alexandre Calil, não o Noman. O Noman tem um pouco menos de relevância, conforme a gente está percebendo nas pesquisas. Agora, resta saber qual que é a estratégia do PSD para poder alavancar a campanha do camarada, porque até então ele está em declínio, né? Nessa última candidatura do Calil aconteceu um fato raro, daí ele compor uma chapa pura. Chapa pura, só para você entender, é quando um candidato a prefeito e um vice-candidato a prefeito são do mesmo partido, que no caso é o PSD, né? Que é o partido do Calil e também o partido do Noman. Mas é raríssimo isso acontecer, porque primeiro você precisa ter 2 nomes de peso e dificilmente você tem 2 nomes de peso na mesma capital, o que acabou acontecendo em Belo Horizonte. Agora, a aprovação do Noman tá preocupante pra caramba. A majoritária dele precisa pensar a respeito e trilhar novos caminhos ou buscar parcerias novas, porque uma coisa é fato, se ele continuar com esse desempenho de pesquisa, ele caminha para uma campanha preocupante, viu? Bom, basicamente nesse vídeo deu para você entender quais são os pré-candidatos, comentei um pouco sobre os que eu acho que tem mais potencial, e é como eu já disse, tudo pode mudar até a candidatura oficial. Primeiro porque a maioria deles ainda não tem vice estabelecido, e como você acompanhou aqui na reflexão, o vice tem um peso vital para a campanha. Então assim que for lançado os vices, ou melhor, assim que for lançado as candidaturas à prefeitura oficial por Belo Horizonte em 2024, vou trazer um vídeo novo comentando as candidaturas, os apoios, as coligações e o que eu acho sobre cada um deles. Portanto, se você não é inscrito, a sua inscrição aqui é muito bem-vinda e vai te dar acesso ao próximo vídeo. E claro, não posso deixar de agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final. Queria muito saber o teu feedback, o teu comentário. Queria que você comentasse aqui pra gente entender a sua opinião também, tá bom? Abraço pra você e até o próximo vídeo.